Vidas negras importam. Minha mãe, Luiz Gama, trechos. Era muito bela e formosa. Era a mais linda pretinha, de adusta Líbia rainha e no Brasil pobre escrava. Ah, que saudade que eu tenho dos seus mimos carinhos. Quando os tenros filhinhos, ela sorrindo brincava. Éramos dois, seus cuidados. Sonhos da minha alma. Ela, a palmeira singela. Na fúvea a areia nascida. Nos roliços braços de ébano. De amor, o fruto apertava. E a nossa boca juntava. Um beijo seu, que era a vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de roxo lírio, ela fingia martírio nas trevas da solidão. Minha mãe, Luiz Gama. Notas de escurecimento gerações. Salve, salve todas e todos. Começo oferecendo essa boa e produtiva conversa para Janaína Nascimento e para o memória do meu pai, o Plínio Camilo original. E salve! Então vamos lá começar a conversar, ouvir. Vamos lá. Sol, por favor, querida, venha. Venha aqui, vamos conversar. Bem-vinda, querida. Muito obrigado a sua presença. Agradeço a vinda, Sol. Por favor, como está você, querida? Meu querido, primeiro eu quero te agradecer por demais ao convite, a esse carinho, dizer quanta responsabilidade, né, através dessa conversa, porque iniciar um texto de Luiz Gama sobre minha mãe e no seu oferecimento você fazer essa referência também ao seu pai, traz, sabe, traz essa responsabilidade de saudarmos, de reverenciarmos, de, de trazer realmente sempre à tona a nossa ancestralidade, as nossas raízes, a nossa base, o nosso fortalecimento para os momentos seguintes. Então, gratidão por esse início, sabe? Esse início tão potente também, né? Dizer que estou muito feliz, dizer que notas, notas de esclarecimento para mim, fica sendo também um marco, sabe? Divisor, até mesmo no meu posicionamento em relação até à minha fala, né? Nós não temos que esclarecer, nós temos que escurecer para poder colocar as nossas opiniões, as nossas reflexões. E aí, Plínio, quero muito, sabe, dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui com você, né, no dia de hoje. Não, eu agradeço que a sua abertura, esse conjunto, essa questão toda de fazer perfeito, começou bem, Sol. Sol, por favor, se apresente, por gentileza, querido. Meu amor, meus queridos, gratidão. Eu sou a Sol de Paula, como Plínio, né, já falou, sou a Sol de Paula. Eu digo que sou psicóloga por formação, sou poeta, sou escritora, sou ativista cultural, sou essa pessoa que gosta de se envolver com as palavras, com as pausas e com os silêncios, né? Eu estou nessa construção. Eu sou essa pessoa que é movida pela inquietude, né? E a minha inquietude eu também transbordo através das palavras, né? Transbordo no papel. Sou de Niterói, aí vou falar onde eu estou também, né? Como eu disse, conversando informalmente antes com o Plínio, eu falei. Geograficamente, eu sou de Niterói, eu estou em Niterói, na cidade, né, do Rio de Janeiro, aqui, município do Rio de Janeiro. É, mas afetivamente eu quero estar em todos os lugares onde eu também possa espalhar o pólen da poesia, né? O pólen da poesia e como meu instrumento de transformação pessoal e social. Mas, Plínio, se você já logo me permite, quando perguntam também isso, né? Se apresente, eu gosto de dizer que
Sou psicóloga, sou escritora, mas, na verdade, eu sou zeladora das palavras. Tudo transborda em mim. Lágrimas, suor, pensamentos, emoções e resistências. Nada evapora fácil de mim. Angústias, medos, encorajamento, assombramentos e aviltamentos. Respeito o rio vermelho formado pelas gotas de sangue escorridas entre suas pernas e que perenemente alcançam o mar de fé. Cultivo a terra original, berço e palco esplêndidos das batalhas travadas no silêncio da mente insurgente. Oferta minha mão em concha, minha boca aberta, para acolher cada palavra pronunciada, reverberada, para zelar a sua reverberação e preservação. Reverencio a letra dita pela mais velha, como quem cuida e alimenta seus filhos com gotas de felicidade. O sagrado se renova, as folhas enfeitam o ori, a chama nos chama para o ritual circular da dança que invade o terreiro do meu ser. Sou zeladora das palavras, obcecada pela justiça, aquela que cultiva a ventania e faz bailar na poesia os ancestrais entre preceitos e cerimônias, ecoando com respeito toda sílaba pronunciada no barracão da nossa existência. Ora, Exu, zeladora das palavras, Sol de Paula, que aí está em Cadernos Negros, volume 43. Essa sou eu. Belíssima, belíssima. Esse achado do zeladora das palavras foi uma conquista brilhante. Tá, e como, desde quando tá zelando pelas palavras aí, Sol? Olha, olha, Plínio, eu acho que desde antes de entender que eu estava zelando pelas palavras, sabe? Muito antes. Eu sempre gostei, realmente, né, de escrever, sempre gostei de registrar o que eu estava sentindo, o que eu imaginava, o que eu criava. Mas por um bom tempo eu amassei, joguei fora, achava que não era tão bom, que não iria afetar o outro, né? Afetar no sentido de gerar um afeto, de gerar essa reflexão no outro. Então, desde, sei lá, desde sempre, né? Desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de escrever, mas jogava fora, né? Não registrava, não guardava, né? Era algo em que eu precisava, né, transbordar para poder resolver alguns conflitos também que, né, que estavam existindo ali, mas eu não via essa escrita com a função que eu vejo hoje. E aí, nesse passar do tempo, né, é, né, durante a minha militância também dentro, né, de movimento negro, dentro do movimento negro formal, né, dentro de uma organização formal, eu ali também comecei a fazer outros escritos, registrar toda a minha passagem, né, por esses meus atravessamentos. Nem vou falar que a minha passagem parece, né, que passei que não ficou nada, mas esse meu atravessamento também foi registrando, mas silenciando. Na verdade, hoje eu digo que eu precisava desse tempo para o amadurecimento, para essa maturação, tanto da minha escrita, e é óbvio que enquanto uma consequência da minha amadurecimento da minha personalidade. Eu precisava ter mais bagagem. Mesmo que eu diga, né, que o essencial é minha bagagem de mão, eu precisava de mais bagagem. Então, hoje eu percebo, hoje eu faço essa leitura. Eu percebo o silenciamento, que não é exclusividade minha, infelizmente, nem algo que a gente percebe. Essa história eu venho ouvindo também de outras mulheres, né? A gente tem conhecimento disso, só que aí chegou no momento, agora não tem muito tempo, em 2017 apenas, eu decido, então, que eu quero. Eu estou voltando a escrever e aí quero registrar. E quando eu digo registrar, era registrar efetivamente, já olhando com essa coisa, não.
é literatura que eu estou fazendo, né? O que eu tenho escrito tem um simbolismo, tem uma função, tem uma razão de ser. Então, em 2017, eu passo então a escrever com maior frequência, a registrar, a dar o valor que antes eu não dava, né? Então, em 2018, eu participo então da primeira coletânea, né, da primeira antologia, em 2018. Em 2020, eu publico o meu livro de poesias, que é O Sol em Pequenas Doses, que está aqui, esse girassol. E com isso eu venho nessa construção, né? Mas eu não enxergava, né, Plínio? Por exemplo, aí eu fiz um salto também, eu não enxergava que quando na minha adolescência, né, eu sou do século passado, né, então, quando na minha adolescência eu trocava cartas com uma amiga, né, trocava cartas durante as férias, esperava a carta chegar, levava alguns dias, mesmo sendo no bairro próximo, né, esperava a carta chegar, esperava ela me responder, e nessa troca de cartas, eu, lá atrás, né, naquele momento, eu não entendia que ali já era um gênero literário. Hoje, né, como eu disse, com essa bagagem, né, um pouquinho mais consistente, hoje eu enxergo que as cartas já eram um gênero, né? É o gênero epistolar. Eu não sabia disso antes. Então, até nessa escrita das cartas já vem essa construção, que não é de agora. Como eu falei para você, eu separei aqui, é pena que não dá para ver, né? Mas, por exemplo, isso aqui é um texto bem, bem pequenininho. Ele estava todo amassadinho, né? Porque era para ter sido jogado fora e não foi. Que bom que eu achei, porque eu fui mexer num baú no fundo aqui do meu quintal, num baú realmente, sabe? Um baú, né? Que era ainda dos meus pais, e eu achei alguns desses textos, né? Eu achei coisas assim, sabe? Com uma ilustração que não fui eu que fiz, mas com ilustrações. Então, já trazendo essa minha construção. Quando eu digo que eu acho esse material no baú, foi até justamente nesse 2017 que eu vim falando, que eu também começo a remexer os meus baús internos, né? A minha literatura, eu acho que eu falo a minha, mas aí a arte até num todo, mas eu vou trazer bem específico, né, para a literatura, é esse remexer nos nossos baús, né? É esse revisitar as nossas memórias, as nossas inquietudes, é revisitar até espaços que a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem essa consciência, né? A gente não, eu não fui, eu não, não fui assim de forma objetiva procurar tal texto, né, no baú, mas aí eu encontro e vem muito, né, em encontro ao que eu sinto atualmente também. É um texto de 14 de abril de 1989, onde foi escrito às 10 horas da manhã. Eu ainda registrei até o horário para você ver. Um texto, claro, né, de uma pessoa de 20 e poucos anos que estava vivendo uma turbulência correspondente àquele seu momento lá. Mas dizia assim: diante de tantas conturbações, conflitos e desencontros, devemos ter resignação e determinação para alcançarmos o equilíbrio e mantermos a serenidade. Povos em guerra, crianças ao relento, idosos sendo relegados e maltratados. Vida, que apesar de tudo, te quero vida. Te quero vida por querer mudar, querer transformar o feio em belo, o triste em alegre. Isso por acreditar na compreensão dos seres, na união das estrelas e na criação das flores. Mudar, apenas duas sílabas, mas que no todo
significa muito mais do que as partes que a compõem. Implica em sintonia de pensamentos e de sentimentos para que, de maneira conjunta, cheguemos ao alvo. No meio disso tudo, existe medo de participar e perder o referencial anterior, que, de certa forma, já está consolidado. Porém, não devemos nos paralisar mediante certos ataques, pois quando estamos fortalecidos, alcançamos benefícios que isoladamente não nos seria possível. Sigamos em frente para podermos continuar respirando, unir, organizar e transformar. 14 de abril de 1989. Que E aí, legal, querida, que legal, que legal. quando eu acho esse texto, né, eu paro, e assim como outros que eu tenho aqui, eu paro e também penso, filho, como eu gostaria que os meus enredos, as minhas poesias, os meus assuntos tivessem mudado. Sabe, como eu gostaria de não estar mais falando nesse tipo de conflito, nessas inquietudes, né, nos preconceitos, como eu gostaria que fosse tivesse sido diferente esse caminhar. Só que aí a gente se depara, né, com essa realidade. A realidade é tal, então é sobre ela que eu vou escrever. E é a partir dela que eu vou escrever. Então, a construção da Sol de Paula vem nessa jornada, mas onde eu também te digo, é, não me vejo como essa pessoa pronta ou dizendo assim, olha, já não tenho mais os meus 20 e poucos anos, mas, mas tenho essa inquietude de querer mudar, de querer transformar, de querer aprender algo novo a cada dia. Né? Acho que essa inquietude também que me move para colocar no papel o que eu sinto. Com certeza, precisamos ter isso, porque senão o trem pega, né? As coisas assim, a gente é atropelado pela vida. Legal, querida. E né, nota de escurecimento, a gente fala desse autor, dessa autora, né, essa autoria preta, autoria negra. E onde ela atravessa dentro dessa sua literatura? Porque é legítimo falar a sua literatura, né? Porque é uma conquista mesmo, é legítimo, é sua literatura mesmo. Onde essa questão negra atravessa a sua literatura? Ela atravessa essa minha literatura na medida em que ela é a representação da minha própria vida, sabe? Falar de literatura negra, falar de literatura afrocentrada, falar dessa literatura na diáspora, para mim é falar com a autoridade de quem vive, né? É falar com a autoridade, óbvio, óbvio, né? E sou uma mulher negra, de pele não retinta, né? Óbvio, esse olhar, né? Tenho essa percepção, mas eu falo dessa vivência que nos afeta e que nos transpassa e que nos maltrata também a cada dia. Então, falar dessa literatura negra é falar também das referências. É como você veio no poema de abertura, Minha Mãe, de Luiz Gama, é falar de Luiz Gama dentro também da minha literatura, né? Falar dessas minhas leituras. É falar, como eu gosto sempre de frisar, da doutora Carolina Maria de Jesus, doutora, isso eu faço sempre questão de frisar, falar da doutora Carolina Maria de Jesus como aquela mulher, como essa escritora que tem um projeto literário tão grandioso que a função dela, enquanto catadora de papel, enquanto uma mulher sobrevivente, enquanto uma mulher periférica, fica num plano que não é o principal para mim. Né? O principal para mim, da doutora Carolina Maria de Jesus, é o projeto literário e o quanto esse projeto afeta a minha escrita. Né? Então, é pensar na Conceição Evaristo também, é vir trazendo essas referências para o meu dia a dia. E aí
quando você me instiga, né, também a falar sobre a minha literatura negra, louvação às rainhas. O meu barro foi moldado pelas mãos de um ser encantador. Tem um pouco de tudo e muito da sua dor. Sou grito amordaçado na boca de Anastácia. Sou as mãos garimpeiras da eterna Carolina. Sou as insubmissas lágrimas mineiras de Seição. Sou a abelha rainha eternizada nas canções de Betânia. Já fui os olhos atrevidos e a felicidade clandestina de Clarice. Uns dizem que ainda sou. Falam que sou amor meigo e o mar absoluto de Cecília. Sou a mulher negra do amor quilombola que Beatriz eternizou. Tenho a ousadia e o atrevimento da madame Satã, mas a minha navalha são as palavras cuspidas durante o gozo da vida. Sou a soma de todas e mais um pouco do sagrado que habita em mim. Sou os lábios de mel e virgens de Iracema. Sou a quebra da barreira da insanidade pelas mãos de Nisa. Sou a menina dos olhos de Azeviche que Lia criou. Sou a gargalhada iluminada que Lucinda, linda, esbanjou. Sou a mulher do fim do mundo que Elsa denunciou. Sou o barro, molhado, moldado pelas mãos de um ser que desbrava a dor. Sou a voz abolicionista que Firmina empoderou. Sou o eco de liberdade refletido no espelho sedutor de Dandara. Sou a força dos ventos na tempestade de emoções das beneditas. Sou o elo da corrente na força da ancestralidade das Luísas presentes. Sou o som resistente dos tambores africanos de Seata. Enfim, sou o barro sendo esculpido no encontro das almas guardadas em meu peito desbravador. Sou resistência, sou a rainha das águas doces, aquecidas pelo sol em seu esplendor. Louvação às rainhas, Sol de Paulo. E assim eu digo, essa é a minha literatura negra. Que bom você deu uma respirada para a gente poder falar. Oba! Que legal! Você trouxe todas. Muito, muito interessante, muito interessante. Continua, por favor. O espaço é seu, querida. Então, e aí, então, quando eu vou, né? Em 2020, né? Vou dar meio que um salto, eu volto, mas vou chegar em 2020. Quando 2020, então, eu sou impulsionado, eu decido, chega esse momento, né? Que, então eu quero publicar meu livro, Só em Pequenas Doses. Eu faço através da editora Itapuca, que é uma editora aqui da minha cidade, aqui de Niterói, onde eu queria que as pessoas também pudessem me conhecer, né, nessas pequenas doses, sabe? Onde eu venho trazendo poesias, né, que vão retratar, que vão trazer ancestralidade, que vão fazer essa referência a outras mulheres. Óbvio que tem os outros autores, mas em Louvações Rainhas eu sou muito específica, né, nas mulheres, nessa força feminina, também nesse poder feminino. Então eu venho trazendo a ancestralidade, venho trazendo essas questões do cotidiano que nos chacoalham, sabe? Nos balançam a cada dia, que nos maltratam e que nos fazem seguir em frente. Trago também uma poesia mais sensual, né? Porque eu tenho um amigo que fala assim, Sol, você escreve poesia para o infantil e você escreve poesia erótica. Eu falei, eu escrevo poesia, né? Eu escrevo poesia, me arrisco também em alguns contos, mas eu escrevo poesia. E aí, óbvio que eu vou direcionando para o público, né? E eu quero, então, eu sou levada a escrever para. Mas aí no livro, nas suas pequenas doses, eu venho trazendo essa poesia, né? Sensual, poesia do cotidiano, poesias em que, por exemplo, eu trago, deixa eu trazer uma aqui para você, que diz assim, 80.
silêncio torturador, sem uma palavra, com 80 disparos. Ele foi alvejado, sacrificado, executado, abatido sem sentido, desconhecido. Sempre é o alvo preferido do opressor, mirou na classe e na cor, acertou no peito e diz que se enganou. A saga do meu par é costurar a memória, é ser resistência em dias de inglórias, é afastar o cálice repleto de sangue retinto que transborda do corpo inerte do nosso irmão estendido no chão. Repita comigo: o racismo destrói, dói, corrói, desestrutura, gera amargura, tortura. A violência não é mero engano. A sociedade convive com isso em seu cotidiano, repleto de abandono. Conclama a todos: levantem-se contra o genocídio negro, levantem suas bandeiras sem medo, deixem-nos viver e reverenciarmos nossos segredos. Enfim, vidas negras importam e devem ser respeitadas, preservadas e relevadas em nossa história. Não se comova, preciso de mais, movam-se. Hoje um pai de família, amanhã seu pai, seu filho, sua paz. Hoje foram 80, ontem 111, amanhã poderá ser apenas um, em você, em mim. 80, sol de pau. Oba! Oba! Isso que é interessante, ouvir poemas, ouvir poesias tem que ser. Eu gosto desse momento que a gente fica entre o tempo da manifestação e o tempo de quando o autor para, assim. Aquele tempo que a gente vai absorver todas as palavras e ver, né? E deixar essa ecoar. Muito legal, querido. Muito legal. Muito legal. Eu digo normalmente até que eu gosto também de saborear, né? De saborear as palavras, né? Eu tenho que sentir, sentir o gosto, né? Quando eu escrevo e depois eu leio, eu gravo para poder ouvir, não apenas para ouvir se a pausa, né? Se essa quebra de verso está no momento certo, se eu estou colocando uma pontuação correta, mas eu quero ouvir também para poder degustar essa palavra, para degustar o sentimento que essa palavra vai me gerar. Tá? Então, eu acho. E é sempre com essa preocupação, com essa intenção de gerar no outro. Né? Quando eu disse anteriormente, né, que muitos textos meus eu jogava fora por achar que não iria afetar o outro, eu também estava muito apegada à opinião externa, sendo sempre muito maior ou muito mais significativa do que a minha opinião. Hoje é óbvio que eu quero a opinião franca e sincera do meu leitor, mas eu tenho também que gostar do que eu estou fazendo. Né? Eu tenho, sabe, por isso que eu falo, né? E aí, como você também disse, eu tenho que degustar, eu tenho que saborear. Né? Conceição Evaristo, ela até fala a respeito disso, né? Que a gente tem que sentir até um tutano, sabe? Tem que, né, sugar, né, dessa palavra para que ela nos faça sentido. E aí provoque sentido também no outro. Né? Então, quando você fala, você faz esse comentário em relação, né, quando eu leio 80, eu vou trazer uma outra poesia que é até menorzinha, que é Ferida Social. Repare, tem mais uma mão estendida na rua, diante da sua cara, e você diz que não vê. Sinta, tem mais o idoso revirando lixo na rua, diante da sua casa, e você diz não saber. Ouça, tem mais uma criança chorando na rua, diante da sua escola, e você diz que ela não sabe ler. Observe, tem mais uma mulher parindo na rua, diante da maternidade,
E você diz que é normal e paga para ver. Reflita. Tem mais um humano querendo ser gente na rua, diante do seu templo, e você assume não crer. Haja, segura essa mão estendida, recolha esse lixo revirado, acolha esse ser excomungado, cura essa ferida aberta que ninguém assume ter. Ferida social, também do sol em pequenas doses. Muito bom, querida, muito bom, assim. E vamos retomar. Então, 2020, você consegue, você faz esse livro, você faz esse recolhimento dos seus livros, dos seus escritos, assim. E daí? E daí que assim, né? Eu fiz esse lançamento através dessa telinha aqui, né? Porque eu tinha toda uma programação, né? Já tinha data, já tinha local, já tinha tudo para o lançamento do livro, que eu já estava produzindo antes da pandemia, né? Então, o lançamento seria 6/6 às 16 horas. Né? 6/6 às 16 horas, no Solar do Jambeiro, que é um espaço cultural aqui de Niterói, espaço lindo. E aí vem a pandemia e aí as coisas mudam, né? Mas o livro fica pronto. O meu desejo maior, né, de lançar, se aí também já estava pronto, né, a minha vontade, então vamos lançar, então, através de uma live, né, da live no Instagram. E aí, assim, eu fiz. E assim, eu sei, os amigos, né, estiveram presentes, os amigos adquiriram, os amigos compartilharam, os amigos passaram a ler também as minhas poesias, né, nos saraus, inicialmente todos os saraus online, onde eu também, então, passei a fazer, né, um programa que é na sexta-feira, que é o Sextou Cultural, e aí onde desde julho então de 2020 até então eu faço agora a partir das 19h45 eu estou no meu Instagram, no perfil do Instagram, falando, fazendo sarau, fazendo uma conversa afinada que ajuda a música e poesia, fazendo esse bate-papo, fazendo essa construção também coletiva, né? Porque o livro, é óbvio, né, que é o meu transbordamento, né, ali, né? É juntar, é fazer essa coletânea também, né, das minhas poesias e tê-las ali. Mas, além disso, né, além desse meu trabalho individual, eu preciso desse trabalho coletivo. Eu preciso também de estar em coletâneas dessas antologias, como Cadernos Negros, né, como Cartas para a Esperança, que foi lançada na FLUP, pela editora Malê, foi lançada nesse início do ano. Aqui é com cartas. Então, aqui eu tenho uma carta que eu fiz para a querida Betita, que é a nossa querida doutora Carolina Maria de Jesus. Eu estou Cadernos Negros agora, volume 44, né? Recém-lançado também com contos, com ponta de lança. E em outras antologias, eu deixei algumas aqui separadas. Por exemplo, projeto Alma, projeto Identidade, da editora Conexão 7, com poesia. Poesia Duca, que é aí de um grande amigo, José Abade, que a gente está indo para o volume 2, para a antologia volume 2, também com poesia. Então, eu, o livro, né, feito, mas essa minha necessidade constante, né, é essa nossa, vou colocar assim, essa nossa necessidade constante de estar produzindo, de estar pensando algo, de estar formulando, reformulando projetos, né? Como que através também, né, da poesia, como através da literatura, eu posso provocar essa transformação pessoal, social, o quanto eu posso também produzir coletivamente para mudar determinadas situações em determinados locais, né? Agora, esse ano, né, já como a pandemia deu essa amenizada e assim espero, né, que só que definitivamente seja extinguido isso, né? Eu passei junto com mais dois amigos, passamos a organizar
a fazer um sarau, que é o sarau horto-poético que eu faço aqui num horto botânico que tem aqui em Niterói. Então, uma vez no mês, a gente se reúne num coreto, como se fosse num coreto de uma praça, né? Mas é dentro do horto. Então, no coreto, a gente reúne com amigos para falar poesia, para cantar, na verdade, para reverberar afeto, né? Porque toda essa minha fala também, né? Mesmo quando eu venho falando um poema, como eu disse antes, no 80, vem trazendo ferida social, eu estou falando dessas mazelas da nossa sociedade, mas eu nunca deixo de olhar o amor como antídoto para essas situações. Então, quando eu falo, né, quando a gente se reúne, seja virtualmente, seja agora, né, através dos saraus que eu tenho organizado, tanto no Horto quanto também no Solar Feijão, que eu organizo o sarau Ocupação Afropoética, que também é o nome do meu canal, para a transformação, né, utilizando a poesia, a música, a cultura, a arte como esse instrumento de transformação, mas sim visualizando sempre o afeto, né? Eu quero estar junto, falar a respeito das desigualdades e aí travar essa luta pela equidade, mas sempre tendo o afeto como o meu escudo. Tá? Muito legal. Só uma observação. O seu canal é um mês mais velho que o meu, porque eu também comecei em 2020, começamos em agosto também, e Ué. faço eco das suas palavras, essa necessidade de você estar fazendo alguma coisa e estar trazendo as pessoas para conversar, para falar de literatura negro-brasileira, essa literatura de autoria negra. Então, é interessante isso, né? Das coisas estarem sempre acontecendo, né? A gente não está sozinho. Somos Não, pretos diferentes, somos negros diferentes, mas a gente não está sozinho nesse quilombo. Isso é não, muito não. legal. E é justamente isso, Antônio. A gente vai somando, a gente vai se juntando, né? A gente vai se aquilombando, né? Mesmo com as nossas distâncias geográficas. Né? Eu hoje estou falando aqui, né, de Niterói, no Rio de Janeiro. Você São está em São Paulo. Paulo? São Paulo. São, né? Você em São Paulo. Mas essa distância, né? Ela é importada, óbvio, né? Aqui por esse canal, por esse veículo, mas ela é importada também pelas nossas inquietudes diante da vida, né? Pelos nossos olhares, né? Buscando realmente a modificação, pelo nosso olhar, sempre por esse olhar libertário, vou dizer assim. Né? Eu acho que a gente se aproxima, né? A gente se aproxima também nesse fazer artístico, nesse fazer que faz, sabe, que é diário, que é contínuo, que a gente tem esse olhar libertário. E quando eu digo olhar libertário, não é também individualista, né? Por isso que a gente se une, mesmo nessa distância a gente se une porque a gente o tempo inteiro está visando essa coletividade, está visando essa mudança a nível maior, né? No macro, né? Com certeza, né? Não, não vamos fazer sozinho. Não vamos fazer sozinho. Não vamos, não faz sozinho. Não. Essa literatura de autoria negra não se faz sozinho. Não se faz. A nossa literatura não se faz sozinho. Querida, continue, por favor. Então tá, Reclame. eu vou buscar aqui, eu vou fazer um paralelo de novo, eu vou buscar um texto agora de 87, e aí em seguida eu vou trazer um outro, então, do livro, tá? Em 9 de dezembro de 87. Mulher, objeto de uso, de cama e vontade de muitos e sucesso de vários. Mulher, sujeito de sua própria história, vencendo batalhas, rompendo barreiras, possuindo valores, cheirando vitórias. O poder do macho tenta nos alijar deste processo, corrompendo, tentando nos oferecer ilusões incabíveis em troca do nosso silêncio, da nossa omissão. Não,
Chega de uso e abuso, de falsas promessas, de tentar nos colocar em algum lugar adequado. Basta de manipulação e opressão. Todo opressor é um fraco. Quem está forte e seguro não precisa oprimir ninguém. Sendo assim, o machismo aparece como prova cabal da sensação de inferioridade do homem em relação à mulher. Esse é o mecanismo que se esconde atrás da estranha atitude do homem que vive ofendendo a mulher. Mulher, lute pelo seu espaço, avance, mesmo sabendo que a liberdade está na dor. 9/12/1987. E aí, quando eu pego, né? Quando eu encontro esse texto ainda datilografado, olha, gente, época da máquina de datilografar, não era impressora. Se errasse, tinha que digitar tudo de novo, né? Datilografar tudo de novo. Digitar, olha só, datilografar tudo de Tá novo. moderna você. Exato. E aí eu acho esse texto e paro, né? Em 2020, então, quando eu lancei o livro, mas aí eu vejo um tema que me diz assim: Rosa despedaçada. Queria um minuto a mais para dizer que não sou uma ameaça. Acordei tão normal, tão igual, mais um dia. Ou um dia a mais para quem só queria viver, trabalhar em busca de paz, viver sem amarras, digerir meus medos, dirigir meus desejos, compartilhar segredos. Sangrar mensalmente na esperança de um dia gerar uma vida. Com ele, com ele queria juntar sonhos, realizar fantasias, gritar de alegria, sempre tão alegre, tão risonha, tão menina, tão mulher, que não percebia que a cara lavada despertava ciúmes. Seu verbo em primeira pessoa era se amar e não hostilizar. Confiou tanto que não desconfiou, não relutou, não negociou, apenas se entregou. Foi ao encontro com os olhos encharcados de ilusão. Aceitou toda oferta em troca de pão. Saciou sua fome por adoração, mas nem desconfiava da punição. Se pudesse, mudaria o rumo. Se pudesse, pegaria o atalho. Se pudesse, não viraria retalho. Se pudesse, não o teria reconhecido. Numa fração de segundos, ele me segurou. Segurou mais forte, mais forte, mais. Imobilizou. Pensei em ser brincadeira. Tirou minha roupa como quem devora a alma. Olhou fundo nos olhos como quem mergulha na lã. Calma. Amarrou minhas mãos não como quem pede perdão. Acorrentou meus pés como quem ri da indignação. Desta vez não gritei, não gozei, esperneei, supliquei. Suas mãos não me acariciavam, violentavam, espancavam, amaldiçoavam, violavam o meu direito à vida. Totalmente desfigurado, tirou minha vida como quem perde a razão. Tirou minha luz, meu ar, nosso lar, meu coração. Ainda hoje não entendo os teus motivos. Machismo demais? Romantismo de menos? Feminicídio atroz. Sangrou minha carne, rasgou minhas entranhas, dilacerou minha história, fui espancada pelo lado sombrio da vida, fez ferida em muitos corações. Virei estatística de uma barbárie anunciada. O cravo matou a rosa e a rosa, despedaçada, não teve tempo para chorar. A rosa ficou sem pétalas. A rosa perdeu a cor. A rosa desfigurou, mas as rosas não se calaram, denunciaram e mostraram que a presa está encarcerada nos olhos do seu predador. Rosa despedaçada, sol de pau. Beber um pouquinho d'água. Não, desculpa. Eu não... Todas e todos bebemos um pouco de água, precisamos, né? Porque quando eu paro, né,
em 87, como eu disse, a gente naquela época não falava, não tinha essa palavra, né? Não, pelo menos não era do uso, né? Uso comum, feminicídio. Não. Em 87 eu falo sobre a mulher A com a prática visão já existia, né, desde antes, mas o nome não tinha. do nome, né? O nome não, termo frio, né? A gente não utilizava. Então, assim, em 87, quando eu falo sobre a mulher, falando sobre a violência, falando sobre que a liberdade está na dor, eu não esperaria, né? Naquela ocasião, não esperaria que muitos anos depois eu fosse estar escrevendo Rosa Despedaçada. Eu gostaria de ter escrito algo totalmente contrário, né? De chegar e fazer um comparativo e que os temas fossem totalmente paralelos, que não se tocassem em momento nenhum. Mas o que acaba é que faz isso, né? Sim. Sabe? Estão aqui, né? Estão juntos. Então, é o que eu disse, né? Bom que eu achei esses textos, que bom também que a minha escrita teve o período para maturação, mas eu digo assim que não é fácil também digerir esse tipo de palavra. E permitindo assim um ouvidor, quem ouve, né? Eu ainda não li, mas é assim, além do que tem esse eu lírico, ou como na prosa falamos de essas narradoras são diferentes, elas têm outras posições, né? Tem uma narradora que não vê, ela vê a situação, ela está olhando a situação, ela sofre, mas não essa história toda. Essa outra narradora, ela está no meio do furacão. Essa outra narradora é a que sangra, É a que né? sangra, é a que sangra. A outra não quer sangrar e sabe essas outras coisas. Está começando essa sangra. E Mas as duas Plínio, não sabem, isso que é interessante. As duas não sabem. Isso que é. as duas não sabem, as duas não têm, até mesmo, né? Quando nesse ato da escrita, né? Nesse ato, quando o Rosa Despedaçada é algo, às vezes eu falo a respeito dele, porque eu fui assistir uma audiência, né? Um tribunal do júri que meu filho me convidou e era sobre feminicídio. Eu nunca tinha assistido, né? Então, quando eu estou num ambiente onde tem a família da vítima, tem a família da pessoa que está ali dizendo que não, que, apesar de várias evidências, ele diz que não cometeu, né, que não cometeu o crime. E aí eu vi as fotos, então, algo assim que, para mim, naquele momento, eu saí, ou eu transbordava teria que transbordar de alguma maneira toda aquela angústia também que eu estava vivenciando ali. E aí veio Rosa Despedaçada, né? Quando eu escrevi, depois que eu parei também, né, tentando me colocar de fora para ler, era tipo assim, né? Como eu vou agora falar? Em que momento eu vou trazer esse tipo de poesia? Né? Em que momento eu vou falar sobre isso? E aí é aquela outra reflexão. Eu vou falar sobre isso em todo momento que for necessário trazer o assunto, porque é um assunto que nos mata todos, É. né? Um assunto que está, sabe, que está, né, já está tão próximo, a gente não tem essa, sabe, não enxerga, não coloca essa luz. Então, eu tenho que trazer esses temas, né? Na medida em que eles me afetam, na medida em que a maneira também como eu sei digerir isso é através, né, de colocar numa prosa poética, vir fazendo esse relato, é assim que vai ser, né? Eu digo mesmo, eu queria tanto escrever sobre um outro assunto, mas eu quero que o mundo mude. Aí eu mudo. Aí eu mudo, né, a escrita. É aquela questão. Nós escrevemos coisas baseadas em fatos reais. A nossa ficção é feita baseada em fatos reais. Então, o que a gente tem que mudar é essa realidade antes para mudar a nossa escrita também, porque ela tem um outro olhar assim. Sol, eu queria pedir uma licença para você para fazer o nosso Estante Preta.
E aproveitar para todas e todos, assim, aproveitar nesse momento, assine o canal, sabe? Aproveite, assine o canal, toque o sininho. Não, o sininho toque no final, né? Quando terminarmos a conversa, mas assine o canal, porque daí você vai ficar sabendo de outras pretas conversas que a gente está fazendo, né? Fazendo nesse novembro, outras novidades, o que esse canal vai trazer, está trazendo. Então, isso que assim eu peço para todos e todos, para a gente poder trazer essas coisas, fazer todas essas coisas. Então, vamos lá, lembrando, né, aproveitar para a gente, né, curtir o nosso canal e vamos aqui começar com o nosso Estante Preta. Vamos lá. Como nós começamos, e a Sol fez uma belíssima introdução dessas questões dos ancestrais, né, para quem eu estou oferecendo. Então, esse Estante Preta também é para um autor que eu gosto muito, então vou trazer hoje, nós vamos falar muito de Luiz Gama, e começar com Trova Burlesca, né, do Luiz Gama, que nessa edição é uma que homenageia, né, essa figura importante, esse homem, tribuno, jornalista, poeta, advogado, né, esse cidadão brasileiro que nessas trovas dele, além de falar dele, dessa sua trajetória, dessas suas conquistas, ele também acaba, e é importante, a partir dele que começamos a conhecer outras Luísas, né? Que a Sol falou na prosa, no poema dela, Luísa Malim, a mãe dele, né? Que das insurreições, da revolta dos malés. Trova burlesca é muito interessante, não é uma literatura de segunda, né, mas traz uma garra poética, um forte teor abolicionista, a sede de justiça, né, a sede de conhecimento. Né. Graças a essa sede de justiça, o Luiz Gama, na sua trajetória, busca conhecimento e traz aqui. Mas a gente vai falar. Mas Trova traz toda a poética, né, a poética de Luiz Gama, vale muito a pena. Né? Tem essa edição da SESI, Trova Burlesca de Luiz Gama. Na sequência, a gente tem uma outra questão falando de Luiz Gama, é Entre as Leis e as Letras, Escrevivências Literárias Negras de Luiz Gama. Segundo Maria a Nória de Jesus Oliveira, o Jair, né, Jair Cardoso dos Santos, ele, ele e ela que faz, né, toda uma resenha, ela fala que ele ficou sabendo, ele conheceu o Luiz Gama a partir, né, quando no mestrado, né, numa disciplina que foi ministrada por ela. A partir daí, o Jair Cardoso dos Santos começou a pesquisar, ampliar informações, foi para a Bahia, voltou, fez toda uma pesquisa dessas questões do que é Luiz, né? E isso, né, essa também é muito importante, que faz uma reflexão sobre quem é esse Luiz Gama, de onde, né, ele veio, o que ele fez, o que ele colocou, como ele pensava, ou pelo menos em cima dessas pesquisas que o Jair fez, né? É uma obra de extrema relevância social que traz, né, que traz todas as nuances de um homem através das palavras, né, como a Sol, também um zelador de palavras, né, que buscava as coisas, buscava, né, as veredas, os caminhos, né, e as suas ações, além do que era um empreendedor, né? Então é interessante, né, Entre as Leis e as Letras, Escrevivências Literárias Negras de Luiz Gama e Quarteto Editora. Falando também, aproveitando um livro também muito importante, porque falar do Luiz Gama nada é bastante, Orfeu de Carapinha, de Euciene Azevedo. Né? É o fruto da pesquisa desenvolvida no mestrado na História da Unicamp, foi publicado em 1999, né? E teve toda uma e esse livro é interessante que ele é dividido em introdução, conclusão, fala sobre Luiz Gama, fala sobre essa trajetória nos jornais, tem outros livros que aprofundam, mas Orfeu de Carapinha, para a gente olhar, né? Esses três livros são importantes, há outros também, da professora Lígia Fonseca, mas aprofundar dentro do que é, né?
o Orfeu de Carapinha, o que era Luiz Gama, e traz como. Isso que é interessante, como o Orfeu, você pensando na trajetória do Luiz Gama, percebe-se que ele também estava lá, ele foi, né, ele também foi ponta de lança, mas a ação dele nunca estava sozinho. A ação dele necessitava, provocava, pedia apoios, né? Pedia a formulação de quilombos. Né? Então, Luiz Gama é um exemplo também de um agregador. Vale muito a pena, né, você ler também Orfeu de Carapinha, ver toda essa obra do Luiz Gama, né, da experiência dele. Essas são as sugestões, né, de hoje dessa nossa estante preta, e que a gente vai continuar agora ouvindo, né? Sol, né? Sol, por favor, continue, querida. Olha, depois dessas indicações da Estante Preta, e aí, como você disse, né, também falar sobre Luiz Gama, a partir do olhar de Luiz Gama, não, nada vai se esgotar, né? Nunca vai ser assim, isso já é o suficiente, né? Como você veio falar, sujeito agregador, esse sujeito dicionário, né? Toda essa possibilidade, trazendo essas escrevivências, como também fala a nossa querida Conceição Evaristo, né? Fazendo aí, traçando, já fazendo esses atravessamentos. Eu já anotei aqui e vou aproveitar, vou iniciar agora esse bloco trazendo Nunca Te Olhei Como Olho Agora. Ficou em dúvida se estava com a visão embaçada pela emoção, se sempre fui daltônica, sem nunca ter percebido, se fui insensível durante toda a minha existência, ou se guardaste tão bem um segredo, uma angústia, que nem notei, por mostrar em tua imensidão apenas uma pseudo-felicidade ou, quiçá, uma liberdade clandestina. Sempre me senti atraída pelos teus enigmas, mistérios e encantos. Hoje, hoje te olho sem lente, sem vícios, sem fio, sem medo. Vejo através da moldura, quase chego a tocar as tuas entranhas e sentir a força que resiste a tantas dores, tempestades, sofrimentos e brigas travadas contra os rochedos. Vejo-te inteiro, encaixilhado entre as quatro linhas da tela, repleto de detalhes, incoerências, divergências e realidades, totalmente desnudo. Só assim entendo a dor que carregas silenciosamente. Até em teus momentos mais ruidosos e agitados, ecoa todo o teu lamento e sofrimento. Teu choro é solitário, sofrido, quase um naufrágio em lágrimas. Não é tarde demais para decifrar as tuas águas salgadas, o teu grito, a tua fúria, teu rancor, teu luto. Conheci teus fantasmas ao navegar em tua fragilidade, ao furar as tuas maiores ondas. Quando entendi a mediocridade dos atos inescrupulosos e infelos, me indignei com a profunda maldade e o dilaceramento dos corpos arrancados de lá. Porque de maneira mesquinha e sem pudor te transformaram em guardião dos corpos negros vindos de África? Porque os tumbeiros cruzaram o Atlântico como quem atravessa um funeral? Perguntas que vão e vêm como a força constante das marés. Lançaram corpos mutilados durante a travessia, um ritual silencioso e macabro, uma tentativa de apagamento das nossas memórias, pegadas e raízes. Meu oceano de lágrimas fizeram de ti morada eterna de muitos dos nossos ancestrais. Só se esqueceram que somos rochedos, em forma de luta, sabedoria, resistência e coragem. Oceano de lágrimas, Sol de Paula, está
Cadernos Negros, 43. Outra imagem muito interessante, Somos Rochedo. Somos Rochedo. Eu queria também um testemunho seu, se for possível, do que é publicar nos Cadernos Negros, querida. Para mim é legitimar também a minha escrita, sabe? Legitimar a minha escrita preta, de resistência, de luta, né? Quando eu mostro, né, aqui para você, para vocês, né, esses escritos de 87, 88, 86, esse período, um pouco, até foi antes, acho que foi a partir de 84, 85, que eu entrei no movimento negro, entrei no Centro de Estudos Brasil-África. Então, Cadernos Negros, 44, são 44 anos de luta, né, de resistência. Quando eu entrei no movimento negro, aí, como eu disse, né, com pouca, com pouca, com pouco material na minha, né, com poucas roupas, com poucos objetos em minha mala, mas com muitos sonhos, né? Hoje eu reduzi um pouquinho o tamanho da mala, apesar tenho mantido o que é essencial na minha bagagem de mão, né? Tem muito mais claro o conteúdo, mas retenho o que é realmente essencial para mim. Os sonhos continuam gigantescos, mas é a realização desse sonho que eu construí lá atrás, sem saber que estava construindo, que seria também pela literatura, né? Eu escrevi, eu encontro aqui manifestos que eu escrevi naquela época, já conhecendo, né, já ouvindo ali falar sobre CUT, falar sobre a própria Conceição, encontrando Conceição Evarista, né, aqui no centro do Rio, mas não sabia, né, que todo esse aquilombamento literário eu também estaria fazendo parte. Então, quando eu vou amadurecendo, né, vou amadurecendo a minha escrita, vou me fortalecendo, né, e vou chegando à minha conclusão. Assim, Cadernos Negros é, assim como o meu livro individual, Cadernos Negros é um dos meus objetivos, né? Eu quero legitimar a minha escrita, sabe? Eu quero legitimar. Cadernos Negros é referência, sabe? Cadernos Negros é um material, é um acervo, né? Isso aqui é histórico. Então, imaginar que há 44 anos, sabe, um grupo se reuniu e aí começou, né, um grupo pequeno, hoje, grupo, né, os organizadores, um grupo mais restrito, mas que aquilomba, né, que traz, sabe, vários outros autores pretos aqui para dentro. Eu te digo, era o carimbo que, para mim, né, no meu coração estava faltando. Então, Cadernos Negros para mim é isso. É realmente estar entre os meus. Né? É ver que a minha literatura aqui eu não preciso de explicações. Sabe? Ela está, ela faz parte, ela é pertencimento. Né? É como eu falei lá no início, e você fez essa referência ainda há pouco, durante o Estante Preta, é, é essa referência das nossas raízes. É como você veio trazendo, minha mãe, de Luiz Gama, depois você fez, ofereceu o programa, né, a algumas pessoas, e aí ao seu pai, é isso. Né? Voltar, ver as minhas raízes e ver assim, eu estou em Cadernos Negros, volume 43, 44, e quero estar em outros. E não é só assim, isso é vaidade. Não que seja vaidade, é a minha, né? Tem direito. E Seja vaidade mesmo, tenha que ter, porque merece. Não, a gente tem que estar vaidoso, para. Né? A gente claro, tem. É uma conquista estar entre os meus, né? Entre os nossos, exato. né? Com certeza. Não é vaidade, sim. Por É, favor. no dia 24 de setembro, né, que foi então o lançamento do Cadernos Negros
volume 44 de contos, estar no Teatro Municipal de São Paulo pela primeira vez, no Salão Nobre, vi um salão nobre todo preto, sabe? Nos enxergar, nos estarmos lá dentro, ocupando espaço com arte, com literatura, com cultura, com, com esse ato que é esse ato libertário, né? É um ato político. Então, Cadernos Negros, para mim, é isso, sabe? É, é o selo, é como, né, é legitimar realmente a escrita e é o caminho. Eu te digo assim, eu tô feliz, eu tô vaidosa pra caramba. Justo, com justeza, com justeza. Querida, eu vou pedir assim, vou pedir uma licença, mas antes eu queria mais um poema, um texto seu. Maravilha. Carolinas a brilhar. Paro diante do espelho, vejo uma menina com olhos inundados de curiosidade, um brilho que denuncia a ingenuidade. Sem entender o que os riscos na palma da mão representam, sem saber o que irá acontecer, ela apenas crê. Pés pequenos, descalços, suados, acorrentados, joelhos marcados, manchados pelas brincadeiras. Simples brincadeiras de criança ou complexas maldades de adultos. Quantas histórias irá viver, quantas canções irá cantar, quantas vidas irá despertar, quantas lágrimas irão jorrar. Vejo-me refletida em seu piscar, em seu relampejar, em seu corpo pequeno e leve a bailar. Aprendeu a correr e a se livrar das amarras de quem queria lhe pegar, sublimar, mutilar, molestar. Aquela menina cresceu, floresceu, renasceu, das cinzas ressurgiu, resplandeceu. No seu clamor encontrou fervor. O seu grito ecoou, reverberou, se libertou. Hoje, Carolina, mulher guerreira, revive memórias, reconta histórias como quem retrata a vida pela janela do seu quarto, sempre com um sorriso e olhar de eterna aprendiz, que insiste em dizer: sou feliz. Carolina sabe brilhar, Sol de Paula, que aí está aqui no alma. Ótimo, 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 querido. Então, vou pedir licença, né, para a gente poder fazer assim, né? O que a gente vai mostrar, né? Sugestão para rever nesse nosso canal. E é lembrar, por favor, né? Você que já assinou, né? Terminando, deixe seu comentário. Fala, comente o que você achou, o que você comente, porque quanto mais comentários, mais pessoas vão poder ouvir, assine o canal. Então, comentem, dê sugestão, quem querem ver, tá? Nós estamos chegando agora, né? Mês que vem é dezembro, a gente vai ver como vai acontecer. Então, por favor. E aí, né, também uma outra que está aí, está fazendo. Ano passado teve aí, tivemos uma conversa deliciosa, deliciosa, Joyce Aziza. Então, né, sugiro para que vocês revejam, façam uma maratona, comecem a ver todos nota. Temos conversa muito interessante, né? Estamos aqui desde, né, de agosto de 20, né, 2020, com várias pretas e pretos, vários negros e negras que passaram, fizemos várias quizumbas, como a gente está fazendo nesse novembro, várias histórias, outras histórias, né? Por favor, vejam. E é isso, querida. Né? Estamos aqui nos nossos momentos finais e assim estou querendo, né, agradecer a sua gentileza. Lógico que queremos ouvir mais alguns textos seus, não está terminado, mas é agradecer sua gentileza assim de você estar vendo, a gente está podendo conversar, está podendo se juntar, está podendo aprender. E eu estou assim muito encantado pelas suas palavras, pelas suas descobertas. Assim, vou usar mesmo assim. Oh, meu querido, eu estou feliz demais. E é sempre tão bom, né? É sempre bom falar também, né? Falar sobre essa possibilidade que cabe a todo mundo, sabe? Quem gosta de escrever, às vezes me perguntam assim,
Sol, o que você diz, né? O que você fala para quem está iniciando, para quem está escrevendo? O que você recomenda? E aí eu sempre falo, leia e escreva. Leia bastante. Escreva, deixa fluir, né? Mas leia, leia. E aí quando você faz, por exemplo, agora, nessa referência a Joyce, a Joyce Aziza, gente, que fantástico. Sabe? Amo de paixão. Encontrei com ela na municipal, agora de 24 de setembro. Devo encontrar agora em novembro, durante a feira literária aqui em Paraty, né, durante a FIP. Flores vão estar lá, assim, né? Também. Merecido também, Maria Firmina, merecido, merecido mesmo. Então, você não vem para Paraty? Não, não, adoraria, adoraria, Então, então adoraria. venha numa próxima oportunidade, ou então numa próxima Flip, esteja lá, né? Porque eu Oba, também vou estar lá. Vou oba, trazer mais uma, então, mais uma por poesia. favor. Fala Rua Uterina. Minha vida tem o sabor amargo da fumaça dos carros que trafegam ligeiros com seus vidros blindados, cheirando amor. O ranço. Fui abortado ao ser gerado sobre um papelão jogado pelo chão imundo de uma estação. Cresci num ventre faminto, desnutrido, desfalecido, desprotegido. Fui enclausurado numa bolsa pela fumaça do cachimbo que entrava através das suas entranhas e matava lentamente meus neurônios. Fumei tudo, bebi toda, cheirei cola, pó, ar, alucinei, esbravejei, desencantei. Alimentei-me daquela placenta rala, sem gosto, sem mel, naquela barriga sem dono, sem trono, sem sono, insisti, sobrevivi. Fui cuspido perna abaixo, num momento inexato, no meio da rua, numa noite nua, suja, dura, crua, sob os olhares incrédulos e insensíveis de uma multidão, com medo do ladrão de sonhos que asfixiava a sua razão, sem noção. Mas se sem beijos, sem naturalidade, sem maternidade, sem identidade, fatalidade. Sem batismo, sem padrinhos, sem certidão, totalmente pagão. Nesta rua me criei, nas vielas, me perdi, nas faixas de cruzamento, cruzei, nos sinais desequilibrei, bolinhas para o alto e tua cara cerrada para baixo, cheia de medo, dominada por segredo, rasgada em mil pedaços, perdida em mil desejos. Numa rua uterina, busquei afeto no asfalto, encontrei resposta no assalto, desvencilhei da fome com suas mãos para o alto. Na incerteza da manhã, adormeci, menti, fugi da vida, morri. Rua uterina, Sal de Paulo. Sol, muito obrigado pela sua gentileza, pelos seus inscritos. Ah, então, perfeito, por favor. Faz o serviço, onde que conseguimos seus livros, como, sabe, faz todos os serviços, por favor. Tudo aqui assim logo. Então, quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais, e aí quiser também, né, adquirir só em pequenas doses, cadernos negros, 43, 44, já tem. Só entrar no meu perfil, do Instagram, @saldepaula.oficial, manda uma mensagem, respondo todas, adiciono no WhatsApp, adoro trocar mensagem, adoro conversar um pouquinho. Facebook, Sol de Paula Poeta. Mas assim, Instagram então é até mais rápido, que eu vejo mais fácil, mais rápido. @soldepaula.oficial. E, meu querido, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pelo acolhimento, por por esse carinho, por esse espaço, por reverberar a arte. Gratidão para você, tudo de melhor também. Para você, sempre na sua torcida, como eu falo todo dia, sempre na sua torcida, dias melhores
Vamos conquistar, estamos conquistando, né? Boas coisas. Muito obrigado. Agradeço. Até todos. Até. Tchau.